Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Olá, amigos e irmãos, mais uma vez nos reunimos à mesa com Jesus para falar sobre a nossa caminhada com Cristo. Jesus estava com seus discípulos e, ao ver as multidões que o seguiam, ele teve compaixão dessa multidão, porque estavam aflitas, eram pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. As pessoas estão procurando resposta para as suas crises existenciais. E um dos erros mais comuns é a tentativa de colocar o ser humano no centro do universo, como se toda a vida girasse em torno dele. Porém, o homem ele não é autossuficiente, ele não é autoexistente, ele não se sustenta por si mesmo. A vida humana depende de fatores externos e esse fator externo é Deus. Porém, o homem vem sistematicamente excluindo Deus do seu ciclo de relacionamentos. O Deus não faz mais parte, então, da existência humana. Por isso os homens buscam prazeres, né, para encher o vazio da sua alma. Quando eu falo de prazer, estou falando de vícios, né? Falando de drogas, de álcool, de jogos. Falo de materialismo, que é esse desejo de ter cada vez mais. É a questão do sexo, prostituição, homossexualismo, adultério. E nesse contexto todo o que importa é a satisfação pessoal. Mas a prática dessas coisas conduz à violência, conduz ao desequilíbrio social, à desestruturação familiar, padrões éticos e morais são destruídos. A nossa sociedade, então, está em crise e caminhando no sentido contrário da verdade, porque eles estão rejeitando a Deus. E esse processo que foi iniciado no Éden, né? Porque ali o homem decidiu ser o seu próprio Deus e ser ele mesmo o centro da vida. Porém, o homem não pode existir a partir de si mesmo. Por isso, a morte ela está permeando a humanidade. E o ser humano busca freneticamente então esse sentido para a vida, busca resposta para o vazio da sua alma. Porém, quanto mais percorre nos seus caminhos, os seus próprios caminhos, mais se afasta de Deus. E o resultado é a angústia e o desespero. Em nenhum outro momento nós vamos ver que as pessoas necessitam ser tão assistidas, tão ouvidas como hoje. Consultórios psicológicos, terapêuticos estão lotados. Nunca se falou tanto em depressão e suicídio. As pessoas estão enfermas na sua alma e não existe remédio humano. É somente a presença de Deus que pode trazer cura. Então, primeiramente, o homem deixou de se relacionar com o próprio Deus. Não existe mais a fé, a oração, a meditação. Isso tudo ficou para um segundo plano. Depois deixou de se relacionar com o outro homem, com a humanidade ao nível pessoal, olhos nos olhos, passou a se relacionar através das redes sociais. E o resultado é um isolamento cada vez maior e um crescente vazio na alma. Creio que esse olhar de Jesus para essa multidão tenha sido assim esse olhar de compaixão, mas é o mesmo olhar que se Jesus olhasse para a multidão nos nossos dias. As pessoas oprimidas, sem direção, sem esperança, sem ninguém que possa cuidar, pessoas que estão oprimidas pelo processo, pelo sistema político corrupto, pela religião vendida. Por isso, então, Jesus, quando olha para aquela multidão, ele tem compaixão. E se nós olharmos para essas multidões com esse mesmo olhar hoje, nós vamos ver as pessoas na mesma condição. Elas estão aflitas, elas não encontram quem as auxilie, e que então esse dia seja para você um momento onde você tem um olhar como o de Jesus, para que você possa ter compaixão pelos aflitos, pelos perdidos, e que você seja a resposta de oração dessas pessoas. Por isso a gente ora. Nós oramos para que o nosso olhar tenha a mesma compreensão das circunstâncias que teve Jesus. Oramos para que possamos ser uma luz para aqueles que estão aflitos e perdidos, e que estejamos envolvidos em projetos para dar esperança a esses que estão excluídos. Oramos pela igreja para que tenhamos projetos para alcançar esses aflitos, os perdidos e sem esperança, e que cada membro da igreja possa estar empenhados nesse projeto, nesse propósito,
e oramos pela nossa comunidade, para que os aflitos e perdidos possam encontrar o Cristo ressurreto e recebam auxílio. Que esse seja um dia de bênção, que a paz do Senhor possa invadir o teu coração e que seja assim para a glória de Deus. Fiquem todos na paz.